Há momentos, irmãos, que as nossas atitudes não declaram isso. Há momentos que as nossas atitudes não gritam: Jesus, eu amo você. Há momentos que as nossas atitudes gritam: eu me amo, eu amo a minha vida, eu amo minhas vontades. Mas o grito dele fala sim que ele nos ama. O grito dele naquela cruz de está consumado provou o amor dele por nós, provou o amor sobre o qual todos nós deveríamos viver, gritou sobre o amor que todos nós deveríamos conhecer, mas é o amor que de fato poucos conhecem verdadeiramente. Deus não quer que nós conhecemos o amor dele como um conceito. Deus quer que nós conheçamos o amor dele como algo revelado ao nosso espírito. E esse é o desejo de Deus nessa noite, que nós conheçamos o seu amor, não mais como um conceito, mas como uma verdade revelada ao nosso espírito. Amém, irmãos? Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. A palavra de Deus, irmãos, diz o seguinte: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Essas palavras são ditas pelo apóstolo Paulo. É a oração do apóstolo Paulo pela igreja de Éfeso. E veja que Paulo poderia ter orado acerca de muitas coisas. Paulo poderia ter pedido muitas coisas à igreja de Éfeso. Ele poderia de repente ter pedido que a igreja tivesse um empenho maior pela obra de Deus. Ele poderia ter pedido que a igreja tivesse crescimento, que a igreja tivesse avanço, que a igreja tivesse mais disciplina. Mas Paulo pede que a igreja tenha o espírito de sabedoria e de revelação. E sabe por que Paulo pede um espírito de sabedoria e revelação? Porque Paulo sabe que através da sabedoria e da revelação eles iam alcançar todas as demais coisas. Ele sabia que com sabedoria e revelação eles poderiam viver o propósito que Deus tinha para aquela igreja. Assim como através da sabedoria e da revelação nós também poderemos viver o propósito que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós, e é a falta de revelação e de sabedoria que muitas vezes nos impede de viver o propósito de Deus. E quando nós falamos sobre sabedoria, as pessoas às vezes têm um conceito errado do que é sabedoria. As pessoas acham que sabedoria é conhecer os maiores mistérios da palavra de Deus, é conhecer aquilo que ninguém conhece, é deter um conhecimento maior que as outras pessoas. E de fato, irmãos, isso não é revelação. A revelação, irmãos, é todo conhecimento que é transmitido do Espírito Santo de Deus direto para o nosso espírito. Revelação é quando a luz do Espírito Santo de Deus brilha sobre um conceito que eu tenho na minha mente, sobre uma informação que eu tenho na minha mente, e aquilo deixa de ser uma informação e passa a ser uma revelação. E quando um conceito se torna revelação, ele dá uma outra intensidade, ele dá uma outra realidade, aquilo que antes era só um conceito. Nós precisamos entender qual é a diferença entre receber um conhecimento mental e receber uma revelação do Senhor. Porque o conhecimento mental, ele te informa acerca de algo, mas a revelação, ela te transforma. Só o conhecimento, irmãos, na mente não muda a vida de ninguém, não transforma a vida de ninguém. Um dia Jesus Cristo, irmãos, ele chega para os discípulos, ele faz a seguinte pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse: bendito és tu, Pedro, que não foste carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai, ou seja, o meu Espírito. Essa revelação não é algo que está na tua mente, essa revelação é algo que foi te dado no teu Espírito. E depois que Pedro fala, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, é onde Jesus passa a chamá-lo de Pedro, e não mais de Simão, porque a revelação de quem Cristo era, transformou também quem Pedro era. E é dessa forma que nós somos transformados pelo Senhor, de glória em glória, de revelação em revelação. Quanto mais revelação eu tenho, mais transformação
o Espírito vai gerar na minha vida. E é por isso que Paulo pedia que a igreja alcançasse um espírito de sabedoria e de revelação. E se nós continuássemos lendo todo o texto de Efésios, nós iríamos entender, irmãos, de uma forma mais profunda, mas nós não temos tempo. Mas lá em Efésios 3, Paulo continua orando através dessa carta que ele está escrevendo. E ele continua orando com o mesmo sentido de revelação. E aqui, irmãos, nesse momento, na passagem que nós vamos ler, ele deixa bem claro, irmãos, qual é a maior revelação que nós podemos ter. Durante a sua caminhada com Cristo, é provável que você tenha muitas revelações, e todas essas revelações vão transformar aquilo que você é. Mas essa revelação que Paulo nos dá aqui é a maior de todas as revelações. Todas as outras revelações, sem antes termos essa revelação que Paulo aqui, talvez pouco efeito tenham sobre as nossas vidas. É essa revelação que Paulo vai nos mostrar agora, que nós precisamos buscar todos os dias das nossas vidas, que está lá em Efésios 3,14, e o título dessa passagem na minha Bíblia fala sobre a oração de Paulo, e ele começa da seguinte forma: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui então Paulo estava falando que a maior revelação que nós podemos ter é a revelação do amor de Deus sobre as nossas vidas. É poder conhecer a altura, a largura e a profundidade desse amor. Porque quando nós conhecemos, irmãos, a dimensão do amor de Deus por nós, nós somos imparáveis. Nada pode parar o Filho de Deus que entende o quanto é amado. Sabe por que nada parou Paulo? Mesmo diante de tantas dificuldades que Paulo viveu, a revelação da medida do amor de Deus por ele. Jesus Cristo, sendo homem, nunca foi parado, porque conhecia a medida do amor de Deus por ele. E será que nós, que estamos aqui hoje, conhecemos a medida do amor de Deus por nós? Será que você verdadeiramente sabe o quanto você é amado? O amor de Deus por nós, irmãos, é a base de tudo das nossas vidas, porque é o amor de Deus que nos curou dos traumas que nós tínhamos no passado, é o amor de Deus que nos dá sustento para viver o presente, e é o amor de Deus que nos garante a certeza de um futuro glorioso com Ele. É por causa do amor dele que nós podemos sentir paz, essa paz que excede o entendimento. E quando esse amor deixa de ser só uma informação na nossa mente e passa a ser uma revelação no nosso espírito, nós somos totalmente transformados. Nós nos tornamos uma outra pessoa, uma pessoa que agora entende que era, que é e que sempre será amado por Deus. É essa certeza, irmãos, que nós temos que ter. É com essa certeza que nós temos que viver, que independente daquilo que nós experimentamos na nossa vida, isso não muda o amor de Deus por cada um de nós. E daí então nós vamos passar a não apenas sentir o amor, mas nós vamos passar a estar enraizados nesse amor, fundados nesse amor, como diz a palavra de Deus. Estar fundado nesse amor é estar envolvido totalmente nesse amor. E mesmo que nós temos essa dificuldade de mencionar esse amor, nós precisamos confiar plenamente nesse amor. Precisamos confiar no quanto nós fomos amados por Jesus. Mas eu queria tanto entender a medida desse amor, e talvez São Agostinho, irmãos, ele chegou perto, irmãos, de uma definição, porque eu acho que não há definição mental que possa definir o amor de Deus, mas eu gosto muito das palavras dele quando ele diz: a medida do amor é amar sem medidas. Não há medidas para o amor, principalmente para o amor de Deus.
Em 1 João 4,8 diz assim: Deus é amor. Então eu posso dizer que o amor nos amou sem limite, porque o amor foi até o inferno, porque o amor venceu a morte, para provar o quanto Ele me ama e o quanto Ele te ama. E Jesus, irmãos, Ele veio com essa missão. Jesus veio com a missão de revelar o amor, revelar a face do amor. Lá no jardim, o amor tinha uma face, não uma face visível, mas o amor tinha uma identidade. Adão e Eva provavelmente tinham a sensação de paternidade quando se achegavam diante de Deus, porque foram criados por Deus. Semana passada eu vi um trecho da novela Gênesis, e uma cena me chamou muito a atenção, que era Adão orando, e ele dizia assim: Pai, eu estou com saudades de te ouvir, fala comigo novamente, eu quero te ouvir. E é isso que Jesus veio dizer: vocês ainda têm um Pai, que por causa de mim, agora Ele te ouve. Se nós nos achegarmos a Deus, ao nosso Pai, por intermédio de Jesus, o Pai sempre nos ouve. E essa é a identidade que Jesus veio revelar a nós. O amor mandou dizer para vocês que Ele é Pai. O amor mandou dizer que Ele tem um espírito de adoção para vocês, que Ele quer adotar vocês novamente como filhos. Mesmo que vocês sejam gerados da ira e do pecado por causa de Adão, o amor está dizendo que Ele quer fazer de vocês novamente filhos. Isso, irmãos, fica muito claro quando nós lemos o texto lá de Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como eu sei que eu sou filho? Porque o Espírito testifica dentro de mim. O Espírito me confirma que eu sou filho. E agora, por causa desse Espírito, eu posso clamar: Abba, Pai. Você sabe o que significa Abba? Abba significa paizinho. É a forma como as crianças se achegam ao Pai. Irmãos, não tem coisa mais bonita quando você vê uma criança chamando pai. Dificilmente uma criança pequenininha ela fala pai. Geralmente ela fala papai ou ela fala mamãe. Mostra um amor, mostra uma independência que se perde, irmãos, durante o nosso caminho. A gente para de chamar papai, a gente passa para chamar apenas pai, ou às vezes nem isso, porque a gente passa a ser independente. Nós, irmãos, temos toda quarta-feira conosco a Suzy, alguns de vocês conhecem. E essa semana a gente achou algo muito bonitinho, muito engraçado. Ela trabalha lá em casa toda quarta-feira e a pastora, por algum motivo, não sei se queria indicá-la para alguém, perguntou se ela ainda tinha algum horário para ir em alguma casa. E daí ela ficou pensando, acho que a pastora perguntou: quarta-feira. Daí eu lembro só da resposta dela. Ela falou assim: não, quarta-feira é o dia que eu ajudo mamãe. E quando ela falou eu ajudo mamãe, eu achei tão bonitinho. Uma mulher já adulta dizendo que ela vai... eu ajudo na casa de mamãe. Irmãos, eu senti uma pureza naquilo e eu achei algo tão bonito. E isso que Deus espera de nós, que nós não temos problema de chegar para Ele e dizer assim: papai, me ajuda. Papai, eu estou com dificuldade. Papai, sozinho eu não consigo. Porque é isso que os pais fazem. Quando os filhos não conseguem atravessar, quando os filhos não conseguem fazer, o pai vai lá, pega o filho pela mão e mostra como é que faz. Quando o filho quer aprender a escrever e não consegue, o pai vai lá, pega o filho pela mão e mostra: esse é o movimento, é assim que se escreve. E é isso que Deus quer fazer conosco. Mas para isso nós precisamos chegar a Ele, como uma criança chega ao papai, como uma criança chega à mamãe. De que forma? Com total dependência, mostrando que sozinho não consegue. E quando nós temos essa dificuldade de clamar pelo Abba, pelo papai, mostre-nos que ainda nós estamos presos ao espírito de temor e de escravidão. Nós precisamos entender que pela graça nós somos feitos filhos, e filho tem liberdade quando está na presença do Pai. E muitas pessoas têm vivido uma religiosidade onde eles não têm liberdade na presença do Pai. O Pai para eles é simplesmente um Senhor. O pastor está dizendo que Deus não é Senhor. Não, irmãos, não entenda as coisas de forma errada. Ele é e vai sempre ser Senhor das nossas vidas. Mas a forma de relacionamento que Ele escolheu é pai
e filho. Por isso que Jesus, quando ensina os discípulos a orarem, ele já começa a oração dessa forma: Pai nosso. Vocês têm novamente um pai. E tem gente insistindo a simplesmente se relacionar com o Senhor, quando poderia se relacionar com um pai cheio de amor e cheio de bondade, porque tem dificuldade de entender o amor de Deus. Por que tem dificuldade? Porque quer entender o amor de Deus com a mente. Por que a Bíblia fala que o amor tem que ser revelado ao Espírito? Porque a Bíblia já deixa claro: o amor de Deus, ele excede todo o entendimento. O amor de Deus, irmãos, é tão grande, é tão profundo, que ele nunca vai caber dentro da sua mente. É a mesma coisa que você pegar uma caixinha e querer colocar o mundo inteiro dentro de uma caixa, porque é isso que a sua mente é, uma caixinha limitada. E Deus o amor dele envolve o universo inteiro, não vai caber na sua mente. O amor de Deus só pode ser revelado ao seu espírito. E o salmista, irmãos, ele tenta nos ajudar a entender a dimensão desse amor. Quero que você abra comigo Salmos 139, 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Aqui nós podemos entender, irmãos, um pouco da dimensão do amor de Deus, porque ele diz: se eu subir ao céu, fala da altura que o amor de Deus pode alcançar. Se você subir ao céu, até lá o amor de Deus vai estar. Se você fizer no inferno a tua cama, se você for no mais profundo do abismo que o diabo possa te colocar, ali também o amor de Deus vai estar. Se você for para as extremidades do mar, ali também o amor de Deus vai estar. Ou seja, aonde eu for, o amor de Deus está, porque Deus é um Espírito que envolve todo o universo. Quando eu começo a enxergar aquilo que Deus eu entendo que aonde eu estou, o amor também está. Então não há mais como eu não me sentir mais amado, ou eu não me sentir amado, porque se eu estou onde o amor está, automaticamente eu sinto esse amor sendo derramado sobre a minha vida. E essa revelação que Deus quer que a gente alcance, que não importa onde eu estou, que não importa o que eu estou vivendo, eu sou amado por Ele. E o que eu preciso? Desfrutar do amor de Deus. O amor está aí, irmãos, para todos, para que todos desfrutem desse amor, porque o amor foi dado a todos. Ele deu o Filho para o mundo. Quem é o mundo? Todos. Todo mundo é mundo, mas nem todo mundo é filho. Então quando Ele amou, Ele não amou simplesmente na condição de filho, Ele te amou na condição de mundo. Mas nós precisamos entender esse amor, para que a gente deixe de ser mundo, para que a gente deixe de ser criatura e se torne filho de Deus. E é onde as pessoas não têm compreendido, onde as pessoas não têm desfrutado. A religião mudou, irmãos, o verdadeiro sentido do Evangelho. O Evangelho, irmãos, fala do amor de Deus por nós e não do nosso amor por Ele. E tem gente, em vez de desfrutar do amor de Deus, passa a vida inteira tentando provar do seu amor para com Deus. E por maior que seja o seu amor para com Deus, não vai mudar quem Deus é. Se você amar Deus muito, mas muito, Ele continua sendo Deus. Se você amar Ele mais ou menos, Ele continua sendo Deus. Se você não amar Deus, Ele continua sendo Deus. O nosso amor não muda quem Deus é, mas acredite, a revelação do amor dele por nós muda totalmente quem nós somos. Quer ser transformado, quer ser mudado? Entenda de uma vez por todas o quanto que Ele te amou. Não seja, irmãos, como Pedro, que tentava mostrar o quanto amava Jesus. Mestre, se for preciso, eu morro por ti. E depois disso, negou Jesus por 3 vezes. Algo momentâneo, irmãos. Pedro também foi um grande homem de Deus. Não estou aqui para destruir a imagem que você tem de Pedro. Mas havia um outro, irmãos, que nunca falava do quanto amava Jesus, mas que vivia o tempo todo falando de quanto ele se sentia amado. João dizia: o discípulo a quem Jesus mais amava. Você acha que em algum momento Jesus disse isso para ele de verdade? Mas isso também não era uma mentira.
Não é porque Jesus nunca disse que não era a forma que ele se sentia. Todos nós temos que ser como João. Você tem que olhar para você e dizer assim: eu sou o discípulo a quem Jesus mais ama. Às vezes eu penso, irmão, será que Jesus ama todo mundo mesmo igual ele me ama? Eu fico um pouco de dúvida, mas porque às vezes eu me sinto tão amado. Às vezes Deus demonstra tanto o amor dele por mim, irmãos, que às vezes eu penso, eu nem mereço tanto, e eu sou tão amado. E onde eu mais sinto o amor de Deus, irmãos, é através da vida de vocês, através da igreja. Irmãos, eu me constranjo a cada encontro com Deus, como as pessoas me tratam, e eu penso, eu só posso desfrutar disso, porque isso é a graça de Deus, é o amor de Deus sobre a minha vida. E mesmo constrangido, irmãos, eu desfruto, acredite, eu fico muito feliz. Às vezes eu fico meio sem jeito, fico meio sem saber, às vezes, como demonstrar, mas acredite, eu sei que na verdade, no fundo, não é só vocês me amando, é Deus me amando. A forma de Deus me amar, irmãos, é colocando cada um de vocês na minha vida. E vocês precisam perceber qual é a forma que Deus está demonstrando o amor dele por vocês. E às vezes ele está demonstrando o amor de muitas formas e nós não estamos percebendo. O amor de Deus, irmãos, ele é diferente dos amores que nós vivemos. É por isso que o amor de Deus tem características totalmente diferentes do amor humano. E uma das principais características do amor de Deus por nós é que ele é incondicional. Você entende de fato que é incondicional? E, irmãos, eu não consigo achar que as pessoas realmente de fato entendam o que é algo incondicional. Se elas entendessem que o amor de Deus é incondicional, irmãos, não tinha tanta gente, às vezes, saindo da presença de Deus, se afastando de Deus, porque às vezes as pessoas se afastam de Deus porque elas acham que não são amadas, porque elas pecaram, porque elas erraram. Entender que o amor é incondicional é entender que esse amor ele não pode ser mudado. Essa semana eu vim na maturidade, na célula e no culto, essa semana Deus deve estar me amando muito. Semana seguinte, você nem apareceu na igreja, meu Deus, Deus não deve estar me amando tanto essa semana. Não existe isso, irmãos. O amor de Deus ele é incondicional, ele não pode mudar. O amor de Deus ele nos aceita do jeito que nós somos. É por isso que a palavra de Deus ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E esse vinde a mim, irmãos, pode se enquadrar em qualquer momento, em qualquer dificuldade que você tenha vivido, ou que você esteja vivendo. Vinde a mim, vós que estás depressivo. Vinde a mim, vós que está passando necessidade. Vinde a mim, vós que está mentindo. Vinde a mim, vós que está traindo. Ou seja, não importa a sua situação, apenas venha. Apenas venha, creia no meu amor, e o meu amor vai te transformar. A revelação do meu amor por você vai transformar aquilo que você é. O amor de Deus por nós é incondicional. Quantos amam Deus incondicionalmente? Posso dizer que na verdade você não ama Ele de forma incondicional? E eu vou te explicar por quê. A Bíblia diz que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então nós já temos uma condição, porque se Ele não tivesse te amado, você não amaria Ele. Você não amou Ele sem Ele fazer nada para você. Você só amou Ele porque você entendeu que Ele deu a vida por você. Então aqui já houve uma condição. Ficou fácil para a gente. Como que eu não vou amar quem deu a vida por mim? Como eu não vou amar quem largou o céu para estar comigo? Como eu não vou amar quem deixou a condição de Deus e se fez homem, para que eu pudesse novamente ter acesso à presença de Deus? Existe condição maior do que essa? Nós só amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. O que importa? O que importa é que o amor dele é incondicional e que nós precisamos desfrutar disso. Outra característica muito importante do amor de Deus é que diz que o amor lança fora todo medo. E se ele diz que o amor lança fora todo medo, ele está dizendo que em algum momento o medo vai vir, em algum momento o medo vai chegar. E quando o medo chegar, quando o medo vier, eu vou dizer: amor, eu vou dizer: Pai, lança fora esse medo que está aqui no meu coração. Irmãos, eu ainda tenho muito medo de algumas coisas, só que o medo não me para mais. Eu tenho muito ainda receio, irmãos. Pode parecer que não, mas ainda pregar para mim em alguns momentos é uma dificuldade. Alguns dias é mais difícil, porque às vezes vem a acusação, às vezes vem o medo. A Cristiane sempre fala assim: eu acho que tu faz conta para sempre eu pregar quando é a volta do encontro com Deus. Eu falei: eu não faço conta, é uma semana tu, uma semana eu. Não sei, sempre cai eu. E esse encontro caiu eu. A prova é que eu não faço conta.
Irmãos, eu já estava receoso porque eu sei que a igreja às vezes vai estar cheia, que vai ter visitante, então irmãos, eu não sei explicar, mas eu tenho um medo diferente, um temor diferente nos outros domingos. Só que eu lancei fora o medo, e eu preguei, ministrei, fiz aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Eu não sei qual é o medo que vai vir sobre a sua vida, mas quando o medo vier, você tem que lançar ele fora, porque o amor que está em você lança fora todo medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele disse que Ele nos deu um espírito de ousadia. Para fazer a obra de Deus, irmãos, precisa ser feito com ousadia, porque é isso que Deus está derramando àqueles que clamam, ousadia no espírito, para cumprir o propósito, para viver pelo propósito pelo qual Deus preparou para nós. Outra característica muito importante do amor de Deus é que o amor de Deus, ele é perseguidor. E é isso que o salmista tentou escrever, ou tentou fazer com que a gente entendesse, quando ele diz: para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Ou seja, aonde você for, eu vou atrás de você. Aonde você for, se você for um filho de Deus, o amor vai te buscar. E como eu disse, nós estávamos no encontro com Deus, e no final do encontro com Deus, veio um rapaz me abraçar chorando muito, e ele disse assim: pastor, eu estava no fundo do poço. Eu olhei para ele: pois é, mas Deus foi lá e te tirou do fundo do poço e te trouxe para a maravilhosa luz de Cristo. Sabe por quê? Porque o amor é perseguidor. Muitos de nós, irmãos, também estávamos no fundo do poço, e o amor foi lá e nos perseguiu. Não importa onde você for, se for preciso, o amor de Deus vai te perseguir e vai te trazer de volta, porque o amor de Deus é perseguidor. Aqueles que o Pai enviar a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu vou perseguir até o fim, até que eles voltem para a minha presença. Por isso, irmãos, nós não desistimos das pessoas, por isso nós insistimos, porque nós cremos na bondade, na graça e na misericórdia de Deus. É esse o amor que nós temos que conhecer, é esse o evangelho que nós temos que viver, confiando no amor de Deus sobre as nossas vidas. E às vezes eu me pergunto, nós conhecemos todas essas características do amor de Deus, e por que muitas vezes a dificuldade de se sentir amado por Ele? Porque às vezes o que nós mais escutamos é as pessoas declarando que elas não são amadas, ou que elas não se sentem amadas por Deus. E um dos maiores problemas para alguém que não se sente amado por Deus se chama independência. Com o tempo nós vamos nos tornando independentes, com o tempo nós já achamos que sabemos tudo da palavra de Deus, e essa independência faz com que a gente tenha dificuldade de sentir o amor de Deus. Quanto mais dependente eu for de Deus, e menos dependente de mim, menos dependente da minha justiça própria, menos dependente da minha sabedoria humana, menos dependente das minhas habilidades, e mais dependente de Deus, mais amado é você. Você já percebeu, irmãos, que esse sentimento de não se sentir amado geralmente começa a crescer dentro de nós conforme nós vamos criando independência? Veja pelos filhos. Dificilmente, irmãos, a gente conversa com uma criança que diz assim: eu não sinto que o meu pai me ama. Mas, irmãos, a maioria das vezes que eu converso com adolescentes aqui na igreja, eu ouço: é que eu não sinto que o meu pai me ama. O pai faz tudo, trabalha, dá a vida. O adolescente ainda acha que o pai não ama. Sabe por que ele acha que o pai não ama? Porque ele está começando a ser independente. Ele não quer mais depender. E daí, por ele não ser mais dependente, ele não consegue enxergar o amor. E esse é o problema, irmãos, quando nós começamos a ter independência e nós não temos maturidade para entender essa transição. E é isso que acontece com os adolescentes, geralmente. Eles começam a ter uma independência, mas eles ainda não têm maturidade, e eles não conseguem entender a transição do amor, que a forma de amar agora é um pouco diferente. E geralmente todo filho mais velho acha sempre que o filho mais novo é mais amado. Quer se sentir amado? Seja dependente. Fisicamente, irmãos, todos vocês, principalmente adolescentes, devem crescer, devem arrumar um emprego e devem ser, sim, independentes dos pais. Mas a independência não muda o amor e a honra que vocês precisam ter com os pais de vocês. É isso que vai trazer a vocês vida longa. E vida longa não necessariamente é viver muito, mas quando a Bíblia fala de vida longa, ela está falando de viver bem.
Mas agora, quando o assunto é vida espiritual, nós precisamos ser eternamente como criança, eternamente dependentes do nosso Pai, porque é isso que Deus espera de nós, que nós tenhamos o coração como de uma criança. Mateus 18:3 diz assim: em verdade vos digo que se não tornardes como criança, não entrarei no reino de Deus. Você que já avistou o reino de Deus e deseja entrar no reino de Deus, você precisa ter o coração como de uma criança. Não um coração ingênuo de uma criança que é enganada facilmente, mas o coração puro como de uma criança. Um coração puro de uma criança na prática e na vivência do bem. É isso que Deus espera de nós. Porque há coisas no nosso coração que hoje há no nosso coração, que quando nós éramos criança nós não percebíamos. Uma criança, irmãos, ela não tem a capacidade de discernir, por exemplo, enxergar uma classe social. Se você botar um monte de criança ali para brincar, irmãos, ela não vai perguntar qual é o cargo que aquela criança tem, qual o salário que o pai dela tem, para ver se ela vai brincar ou não. Ela vai ter afinidade, ela vai brincar ou não. E quando a criança começa a distinguir isso, é porque ela tem percebido que os pais fazem essa distinção. Uma criança sozinha não consegue fazer uma distinção. Ela consegue enxergar que alguém na família dela faz essa distinção. E daí talvez ela comece a fazer também. Mas a criança, em sua pureza natural, ela não vai discernir. Ela vai brincar com a criança que estiver ali, com a criança que ela achar mais legal, com a criança que ela achar mais engraçada. Talvez por algum motivo, afinidade, ela até não brinque tanto com outra criança, mas ela jamais vai olhar pela essa questão de separação por classe social. E ser como criança, irmãos, é olhar para todos da mesma forma, olhar para todos com igualdade e amar todos de forma igual. E às vezes, irmãos, conforme nós crescemos, muitas vezes sem perceber, nós buscamos relacionamentos por interesse. Eu vou me relacionar com aquela pessoa lá porque eu acho que na posição que ela está, ela pode me dar alguns benefícios. Ele tem um poder aquisitivo maior, então acho que eu vou me tornar amigo dele. É assim que muitos adultos agem, é assim que muitas pessoas agem quando elas perdem a pureza de uma criança. Elas tentam tirar benefício em tudo. Não aceite, irmãos, isso. Quando você perceber isso no seu coração, sonda ele. Peça para o Espírito Santo sondar o seu coração, de qual é a verdadeira intenção pelo qual você está se aproximando de alguém. E se essa intenção não for pura e verdadeira, peça para Deus mudar a intenção do seu coração. Peça para Ele te dar um novo coração, um coração puro como de uma criança. Uma criança, irmãos, talvez jamais faria a pergunta que um adulto fez a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Eu acho que se uma criança estivesse com Jesus, ela queria aproveitar simplesmente de estar com Jesus. E adultos poderiam aproveitar da presença de Jesus, mas estavam mais preocupados em imaginar quem seria o maior no reino dos céus. Crianças, irmãos, geralmente elas não são tão ambiciosas quanto nós adultos. A criança, irmãos, ela se contenta com pouco. Se você dá uma bala para uma criança, se você for no mercado e voltar em casa e dar uma bala para uma criança, ela vai ficar feliz. Ela vai te abraçar e vai te beijar. Agora, se você chegar em casa para o adolescente olhar assim e dar uma bala, talvez ele vai olhar com aquela cara de desdém assim, tipo, tá, saiu, voltou e tipo, uma bala? O que eu faço com uma bala? Por que eu não trouxe uma barra de chocolate? Uma caixa de bombom? Os adolescentes ricos, porque eu sei que vocês são assim, vocês são difíceis às vezes. Mas, irmãos, é ser grato pela uma bala que vai te trazer um pacote de bala. É ser grato por uma bala que vai te dar uma caixa de chocolate. A gratidão, irmãos, atrai coisas maiores. Nós precisamos aprender a ser grato, irmãos. E a criança, ela é muito mais grata, muito menos ambiciosa do que nós. Conforme nós vamos crescendo, nós nos tornamos muito ambiciosos. Quero ter minha casa, eu quero ter meu carro, eu quero ter casa na praia, eu quero isso, eu quero viajar, eu quero aquilo. Quando a criança só quer brincar, quando a criança só quer desfrutar daquele momento. E às vezes a gente pensa tanto naquilo que a gente quer conquistar, que a gente deixa de desfrutar o presente. Irmãos, não tem problema nenhum pensar no futuro, mas nós precisamos entender que a dádiva, que o presente é o presente. O passado já foi, e o futuro eu não sei se eu vou chegar, o futuro eu não sei se eu vou viver. Precisamos aproveitar mais do nosso presente e ser menos ambiciosos. As crianças também são muito mais humildes. Em um momento Jesus olhou para uma criança e diz assim: quem se tornar humilde como essa criança será o maior no reino dos céus. E nós muitas vezes, irmãos,
não somos humildes. O que é não ser humilde? É ter um conceito elevado acerca de si mesmo. Tem gente que tem um conceito muito elevado acerca de si mesmo, acha que ele é sempre melhor, que tudo que ele faz é melhor. Isso é falta de humildade, e nós precisamos ser humildes. Ser humilde, irmãos, é fazer aquilo que Paulo diz: eu julgo sempre o outro superior a mim, eu sempre julgo a necessidade do outro superior à minha. E quando nós fizermos isso, nós vamos deixar de sermos egoístas e altivos, e vamos nos tornar humildes, porque a Bíblia diz que Deus dá graça maior aos humildes. E para entrar no reino de Deus, nós precisamos ser humildes como uma criança. Você já parou para pensar como seria a nossa vida se todos nós vivêssemos como o coração de uma criança? Pense por uma fração de segundos. Que imagem vem à sua mente de como seria? Talvez a gente ia brigar o tempo todo, né? Porque criança junto, elas brigam o tempo todo, mas elas perdem perdão e se reconciliam com uma facilidade que às vezes é incrível. Tu olha, eles estão se matando, aí tu olha para lá, tu pensa, vou lá fazer alguma coisa. Quando tu chega, eles já não estão mais se matando, eles já estão se amando. Porque criança é assim, criança não tem rancor. O adulto, ele até releva mais as coisas, ele até demora mais para brigar, mas quando ele briga, muitos dizem assim: fazer para mim faz só uma vez. Ou seja, se fez para mim, não tem perdão. Se você pensa assim, você está tentando colocar até acima de Deus, porque o próprio Deus diz que para ele tem perdão, como que para você não tem? Quem é você para declarar que não há perdão para algo? Quando você declara que não há perdão para algo, você está barrando o perdão de Deus, o amor de Deus sobre a sua vida. Muitos não conseguem se sentir amados porque não conseguem liberar perdão. Nós precisamos, irmãos, ser puro como as crianças e liberar perdão. Algumas semanas ou uma semana, já não sei mais, meio perdido no tempo, apareceu um caso do menino que foi preso dentro de um tambor. Diz que ele falou assim: não faz nada com meu pai, eu gosto do meu pai. Criança é pura, irmãos. Se fosse um adulto que ficasse preso no lugar, ele disse: não, pode prender mesmo, prender é pouco. Que eu garanto que foi isso que você pensou quando você viu isso, porque foi isso que eu também pensei. E quando eu pensei, eu falei: Senhor, tira de mim esse senso de justiça própria. Mas por ter um filho autista, irmãos, no primeiro momento, quando eu vi aquela mensagem, foi muito difícil não pensar com justiça própria. Eu confesso para você, porque eu também sou humano. E eu fiquei triste pelo aquele sentimento de ira e de vingança que eu tive. E depois eu pensei: meu Deus, como ainda tem coisas obscuras no meu coração. E aonde eu vou pro papai, eu digo: eu não consigo. Eu não consigo ainda muitas coisas no meu coração, que eu preciso de Deus para me transformar, que eu preciso realmente de Deus para ter um coração como o de uma criança. Porque quando a gente for verdadeiramente como criança, vai haver muito mais cooperação e muito menos competição. E o reino de Deus, irmãos, é para pessoas assim, com um coração como o de uma criança. Se nós não alcançarmos um coração segundo o coração de uma criança, dificilmente nós vamos estar no reino de Deus. Quanto mais se é criança, mais se corre para o colo do pai. O bebê, irmãos, qualquer coisa que ele tem medo, ele faz o quê? Ele corre para o colo do pai. O Henrique, se alguém chegar perto dele e tentar pegar ele vai vir: papai, 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 papai. Ele vai correr para perto da gente, porque o colo do pai, para ele ainda é lugar de proteção. E toda criança age dessa forma. Ela foge e ela corre sempre para o colo do pai. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente faz o contrário. A gente passa a correr não para o colo do pai, a gente passa a correr do colo do pai, para longe do colo do pai. E é isso que muitos de nós temos feito, fugido do colo do pai. Poderíamos estar no colo do pai, desfrutando do amor do pai, mas estamos indo cada vez para mais distante do amor do pai. E hoje o que Deus quer dizer é isso: que tem um lugar no colinho do pai para você, que tem um lugar nele reservado para você. No colo do pai é lugar de cura, no colo do pai é lugar de restauração, no colo do pai é lugar de transformação. E hoje Deus está querendo nos dizer que nós precisamos voltar a sermos como criança, que nós precisamos realmente voltar à inocência e ao primeiro amor. O problema é que quando nós líamos sobre voltar ao primeiro amor, a maioria das vezes nós tínhamos um entendimento errado. Quando falava ao voltar ao primeiro amor, muitos de nós pensávamos: eu quero voltar àquele primeiro sentimento quando eu aceitei Jesus, quando eu tinha vontade de ir para fazer as coisas. Esse não é o primeiro amor, esse é o seu amor por Ele.
E nós nunca podemos confiar nesse amor. Quando a palavra de Deus diz voltar ao primeiro amor, na verdade é voltar ao melhor amor, que é o amor de Deus por nós e não o nosso por Ele. Voltar ao primeiro amor é voltar ao amor de Deus, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. É esse amor que Ele quer trazer os filhos novamente para os braços do Pai, para o amor do Pai. Porque, irmãos, a igreja às vezes cria, irmãos, umas teorias que não existem. Muitas pessoas acreditam um poder a pessoas onde não há. Como assim? Eu me afastei do amor de Deus por causa de uma pessoa. Eu me afastei do amor de Deus porque eu fui caluniado dentro da igreja. Eu me afastei do amor de Deus porque eu fui escandalizado pelaquilo que eu vi na igreja. Isso aí é desculpa de quem está se afastando do amor de Deus. Isso aqui é um pretexto. Porque quem entende verdadeiramente o que é o amor de Deus, pode tudo desmoronar ao seu lado e à sua volta. Mas ele entende que o amor de Deus é incondicional. E ele nunca vai se afastar do amor de Deus. Se o problema de fato, irmãos, for um problema na congregação, algo que não tenha conserto, ajuste ou uma conversa não possa solucionar, você vai para outro lugar. Há tantas igrejas para se viver o amor de Deus. Eu não preciso de igreja para viver o amor de Deus. Eu não acredito. Eu não acredito que alguém possa se manter aceso, uma brasa acesa, longe do braseiro. Desculpa se você pensa diferente, mas eu preciso me posicionar com aquilo que eu creio. Paulo dizia: não deixe de congregar, como é costume de alguns. E hoje é costume de muitos deixar de congregar. Eu não preciso de igreja para servir a Deus. Tá bom, irmãos, viva a sua individualidade espiritual para ver aonde você vai chegar. Nós precisamos, irmãos, ter um lugar para congregar. Nós precisamos ter um lugar para amar as pessoas, para demonstrar amor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Mas mesmo quando não houver comunhão, quando houver problemas, isso não pode te afastar do amor de Deus. Eu quero te mostrar isso na palavra de Deus. Romanos 8:38. Porque estou certo que nem a morte, que nem a vida, que nem os anjos, que nem os principados, que nem as potestades, que nem o presente e nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, se você usava qualquer desculpa para dizer que você estava longe do amor de Deus, essas desculpas hoje precisam morrer. Quer dizer que você está afastado do amor de Deus, diga que você está afastado do amor de Deus por causa de você. Você é a única criatura que pode te afastar, que pode se afastar, e não é te afastar, porque o amor de Deus vai continuar exatamente no mesmo lugar, envolvendo todo o universo. O amor de Deus vai continuar onde ele sempre esteve. O que pode é você se afastar desse amor, por causa da sua independência. E hoje Deus está dizendo: volta a ser como uma criança, volta ao tempo da inocência, onde você conseguia perceber o meu amor em tudo, onde você se sentia amado por tudo que Deus fazia sobre a sua vida, onde Deus não precisava realizar grandes feitos para que você sentisse o amor de Deus, que você era grato por acordar, que você era grato pelo dom da vida. Volta, irmãos, volta, que ainda é tempo. E o tempo é voltar à inocência, voltar a sermos como criança.